eu sou Alexandre César dos Três Velhos Nerds e vim hoje falar sobre a quarta temporada de Cobra Kai, veiculada pela Netflix. Desde que surgiu a partir de uma mera piada mencionada no seriado How I Met Your Mother, Cobra Kai, que retoma as desventuras de Daniel LaRusso, feito por Rob Macchio, e Johnny Lawrence, feito por William Zabka, desde os tempos de Karate Kid, Hora da Verdade, o clássico oitentista de 1984 de John J. Avildsen, Cobra Kai foi gradativamente crescendo e assumindo seu lado novelesco, folhetinesco, e não tendo isso como um demérito, sendo capaz justamente de estar sempre se reestruturando, se reformulando, e pelo justamente esse processo criativo de construção de trilha de personagem, e dando aquilo que o povo gosta e de maneira muito bem estruturada. Reiniciando de onde terminou a temporada anterior, quando Johnny Lawrence e Daniel LaRusso unem forças para evitar o avanço de John Kreese, que havia tomado o Cobra Kai de Johnny Lawrence, os dois têm uma sinergia bem interessante, porque como eles têm modos de encarar o karatê, modos de ensino completamente diferentes, e querem justamente passar essas didáticas para seus alunos, é uma coisa muito curiosa, para não dizer até mesmo hilária, porque os dois são como água e óleo. Até eles se complementarem de maneira realmente eficiente, muita coisa rola. E é claro, Johnny Kreese, interpretado por Martin Kove, continuando assim sua trilha de vilania, ele, sentindo a necessidade de reforço, ele vem resgatar um vilão da franquia, no caso, o terrível Terry Silver, interpretado por Thomas Ian Griffith. É muito interessante o arco do Terry Silver, porque o John Kreese reencontra ele como um burguês bem estabelecido, que eu já não estava querendo voltar aqueles caminhos de vilania. Mas o cara vem, e vai justamente tipo que nem um traficante injetando droga de novo, e o cara volta a ser o malvadão. E até mesmo surpreendendo o próprio John Kreese. Assim, os embates, eles têm um tom assim um pouco mais comedido, porque de certa forma se estabelece uma guerra fria entre os dois dojos, no caso assim o Cobra Kai do John Kreese e agora com o Terry Silver na sua parceria, e no caso o Dojo Miyagi associado com o Presas de Águia. Então justamente se estabelece assim duas polaridades, assim, porque existe um casal fofo, no caso que é o Miguel Dias, feito pelo Sholomani Duenya, que é o afilhado de Johnny Lawrence, e a fofa Samantha LaRusso, feita pela Mary Mauser, filha do Daniel LaRusso, que no caso assim ficam em oposição com o problemático Rob Kine, feito pelo Tanner Buchanan, e a bela, perigosa, cheia de sangue nos olhos, Tori, interpretada pela Peyton List. Neste turbilhão de mudanças, se estabelecem novas dinâmicas bem interessantes a trama. Porque, por exemplo, assim, a esposa do Daniel LaRusso, Amanda, feita pela Courtney Hengler, ela passa a se identificar com a Tori, pelo fato de também ter tido uma juventude difícil, assim, e ela enxerga aquela necessidade de se poder enxergar os padrões de comportamento que tornam os jovens desajustados em futuros marginais, e justamente a necessidade de se quebrar esses ciclos, porque senão eles ficam sempre se repetindo, e as coisas não andam. Coisa que tem que se realmente refletir muito na nossa sociedade. E outra coisa interessante também, essa questão do futuro repetindo o passado, porque, por exemplo, da mesma maneira como no primeiro filme, o Daniel LaRusso, ele sofria bullying por parte dos alunos do Cobra Kai, o filho caçula do Daniel LaRusso, no caso assim, o Anthony, feito pelo Griffin Sartopietro, ele no caso se revela um autor de cyberbullying, porque ele passa a perseguir um garoto novato, no caso que é o Kenny, feito pelo Dallas Young, e ele faz a mesma coisa que o próprio pai sofria no passado. E, inclusive, então, o Kenny, ele é acolhido pelo Rob Kine, que se identifica com a situação dele, mas, curiosamente, depois o próprio Rob Kine vê que o garoto que ele ajudou a se tornar autoconfiante para poder se defender, acaba também virando, por sua vez, um buller. Então, o Rob Kine ele vai passando por um processo de amadurecimento, de arco assim, de criar consciência sobre os rumos que ele está tomando, as decisões que ele está tomando, e é uma coisa assim muito legal, porque ele deixa de ser apenas um garotinho rebelde profissional. O arco da família do Miguel continua basicamente o mesmo, com a mãe dele, a Carmen Dias, feita pela Vanessa Rubio, no qual o Johnny Lawrence finalmente ele assume que gosta realmente dela e assume de fato o relacionamento entre eles. Mas no caso assim, a alegria da avó Rosa, feita pela Rose Bianco, que sempre gostou do
do Lourão Estourado. O Hulk, né, o ex-nerd de Lábio Leporino, assim, que havia se transmutado num quebrador, ele tem um arco assim, de redenção, porque no caso ele assume totalmente os seus erros, ele reconquista a amizade com seu grande parceiro Demetri, né, feito pelo Giovanni Di Cenzo, e ele realmente se torna assim um rapaz muito mais maduro. E nesse meio tempo também temos assim a volta de alguns rostos familiares da franquia que ficaram ausentes na temporada anterior, como a Aisha, né, feita pela Nicole Brown, que era a antiga amiga da Samantha LaRusso, que ela tem uma pontinha rápida, que a personagem dela havia se mudado, aí ela vai visitar a amiga. E temos a volta de Raymond, o Stinger, feito pelo Paul Walter Hauser, que era aquele gordinho malandro que queria fazer parte do Cobra Kai, mas por ele ser malandro do que por realmente ser um lutador. Ele tinha aquela necessidade de pertencimento. E isso acaba tendo uma função pivotal nas tramóias de poder do jogo Cobra Kai. Cobra Kai continua sendo uma série relevante. E quem diria que uma série tão folhetim, tão malhação, iria ser uma coisa tão boa? Você vê como é que a vida nos prega grandes surpresas. Então é isso. Eu sou o Alexandre César dos Três Velhos Nerds. Compartilhe, acompanhe-nos nas redes sociais e lembre-se que as asas da liberdade nunca percam uma pena sequer. Fui.